pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão. Um programa com assuntos para edificar a sua vida. No último programa falamos sobre a temática vida cristã versus vida profissional. Esclarecemos algumas dúvidas enviadas no nosso Instagram e também contei um pouco do testemunho para vocês. E hoje, seguindo ainda nessa temática, vamos falar sobre a vida cristã, mas agora em uma carreira específica, que é a carreira policial. Como conciliar essas duas áreas? O cristão pode ser policial? E para falar desse assunto, temos aqui um convidado muito especial, que é obreiro aqui em nossa igreja e também policial militar aqui do DF há 25 anos. Presbítero Edmilson, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência e desse assunto, que tem algumas dúvidas, sempre perguntam, né, para a gente responder muitas perguntas sobre isso no correr da sua carreira. E hoje, especificamente, ao nosso telespectador que está assistindo, vamos esclarecer algumas dessas dúvidas. É um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar, né, algumas pessoas, esclarecer, nortear junto à palavra de Deus, né, a profissão, seja da profissão e da vida cristã. Como surgiu o seu desejo de tornar policial e como ocorreu o seu ingresso na carreira? Bom, na minha infância eu via muitos filmes, né, e alguns programas de TV. A gente via de policial e a gente via que o policial era policial, o bandido era bandido. E devido também a alguns sofrimentos, né, na minha casa, muitas injustiças, meu pai era alcoólatra e batia muito na gente, né? E aquilo ali foi gerando um sentimento de desejo de justiça. Alguns vizinhos que, devido às mudanças, a gente via famílias sofrendo, crianças sofrendo. Então, a partir dali, eu acho que foi ali que surgiu esse meu desejo de ser policial, para poder ajudar, atuar de uma forma a fazer o bem, não só para mim, mas para outras pessoas também. Qual a sua visão quanto ao cristão ingressar na carreira policial? Bom, em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É necessário que a gente entenda que a palavra de Deus nos orienta a sermos luz. E é necessário que o cristão ocupe diversas funções, seja na área da segurança, seja na área da saúde, seja na área da educação. Então, o cristão ocupando essas áreas, ele vai poder exercer o quê? Exercer a palavra de Deus, sendo luz, resplandecendo, trazendo benefício para a sociedade e engrandecendo também o reino de Deus através da sua vida. Então, não é necessariamente só na área de segurança, mas também das diversas áreas que nós temos, é necessário que o cristão ocupe essas funções com as suas responsabilidades, com seus devidos fins, abrace essas causas e mostre que ele é luz, mostre que o cristianismo, que o cristão faz a diferença. Aonde ele está, ele vai brilhar. Seja qual for a carreira que ele deseja seguir, né? Exatamente. Nossa missão tem que ser glorificar sempre o nome de Deus. A Bíblia traz alguma referência sobre o cristão poder ou não ser policial? Bom, veja bem. Em Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, vemos que as autoridades foram instituídas por Deus para o quê? Para que haja convivência harmoniosa entre as pessoas. Então, devemos entender que há possibilidade do cristão exercer uma função na área de segurança pública, sendo um policial. Há sim possibilidade e há sim confirmação da palavra de Deus através desse versículo e até outros a gente vê. Mas há necessidade sim que o cristão exerça essa função. Para quê? Para que ele possa exercer a palavra de Deus, para que ele possa testemunhar do evangelho que ele vive e agir não só de acordo com as leis, mas de acordo ainda mais com a palavra de Deus, semeando através da sua vida o evangelho de Cristo Jesus. Qual é a maior dificuldade enfrentada pelo policial cristão na atualidade? Bom, são muitas as dificuldades, tá? Eu vou citar apenas uma, digamos assim, das mais difíceis que eu vejo. Em Provérbios capítulo 20, verso 23, diz que pesos diferentes são abomináveis ao Senhor. E em Provérbios 11 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor.
mas o peso justo é o seu prazer. O que eu quero dizer com isso? Bom, veja bem, é necessário que nós sejamos imparciais na função policial. É necessário que nós hajamos de forma a observar detalhadamente o que está previsto na legislação, na nossa legislação. E como cristãos, ainda mais também de acordo com o que está na palavra de Deus. É necessário que o cristão, na sua função policial, ele haja de forma a respeitar a pessoa humana. E hoje nós vivemos uma abertura muito grande, uma mudança muito grande em nossa sociedade, tanto dos princípios familiares que estão sendo deixados, como das questões bíblicas que estão sendo mudadas pela nossa legislação. Há mudanças de leis, as mudanças de opiniões com relação à família, com relação à hetero e homossexualidade. Então, tudo isso faz uma diferença. Então, isso causa uma dificuldade maior para o cristão na sua função de policial. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural a sermos parciais. Nós temos uma tendência natural. Seja em nossa família, seja no trabalho, seja na igreja. Nós tendemos, muitas vezes, a agir com uma balança enganosa, com 2 pesos e 2 medidas. Então, isso torna-se difícil para a pessoa, para o cristão, identificar essas ações. Bom, como? Veja bem. Por exemplo, às vezes você é um cristão, mas na sua família, aí você tem um conflito. Tem um conflito entre os seus filhos. Se você defender mais um filho do que o outro, você está sendo parcial e você está sendo injusto. Você vai estar usando de balança enganosa dentro da sua casa. Isso existe. Eu já vi isso acontecer. Às vezes o pai ama mais o filho e tem um pouco menos amor, de carinho e atenção pela sua filha, se ele tem um casal. E assim acontece também às vezes no trabalho. Porque eu tenho uma roda de amigos. Porque o fulano é meu amigo, mais meu amigo. Então se ele errar, eu vou tratá-lo diferente. Mas se o outro, que não é meu amigo próximo, eu vou tratá-lo no rigor da lei. E isso é balança enganosa. E acontece também, infelizmente, dentro da igreja. Acontecem essas ações injustas. Esse dosar desmedido, entendeu? Sem igualdade. Na hora de agir, nós agimos, às vezes, pela parcialidade. Ouvindo uma parte e não ouvindo nem a outra. Já aconteceu comigo isso na igreja. Um pastor foi tratar uma situação há muito tempo atrás, não era daqui, nem do nosso ministério. Ele foi tratar uma situação e um obreiro levou para ele um assunto. Quando eu fui falar com ele, ele mandou me chamar, ele não quis me ouvir. Ele falou, é assim e pronto. Eu falei, mas o senhor não vai me ouvir? Ele, não vou, eu não preciso. Então essas coisas, você vai vendo que isso é desagradável a Deus. E isso traz consequências terríveis para quem sofre. Porque a pessoa espera o quê? A justiça. A pessoa espera a imparcialidade na vida daquele que aplica a lei, na vida daquele que aplica a legislação e até na sua família. A pessoa espera o quê? A imparcialidade, espera a justiça, espera o tratamento igualitário e muitas vezes isso não acontece. E as feridas, nós não podemos medi-las, nem as consequências dessas atitudes. Então, realmente, ser imparcial você considera a maior dificuldade? É uma das maiores dificuldades, eu acredito. Porque você tem que aplicar o quê? Você tem que aplicar a lei no respeito à dignidade da pessoa humana, no respeito ao que a palavra de Deus fala, que Deus amou o quê? Deus amou o mundo. Deus amou todos. Deus tem um amor por todos. Agora, nós como policiais e como cristãos, devemos o quê? Observar atentamente a legislação e também a palavra de Deus. Sempre conciliando as duas coisas. Sempre conciliando. Amém. Você age como policial durante todo o tempo. Como é que você lida com essas diversas atribuições de ser obreiro, de ser pai, de ser esposo, de ter sua família e também de ser policial? Como é conciliar todas essas áreas da sua vida? Bom, veja bem. Se eu atuo todo o tempo como policial, a resposta é não. A não ser os cuidados. Embora a legislação, a lei diga que nós temos o dever de agir e os outros, eles podem agir. Mas veja bem, é necessário que nós avaliemos as circunstâncias. É necessário que avaliemos o fato em si. Se eu estou numa questão para agir, visualizo. Poxa, eu não tenho os meios. Eu estou desarmado. Eu estou sozinho. São várias pessoas, então eu não ajo.
Não vou atuar. Mas eu posso agir de outra forma, ligando, informando, solicitando, avisando a polícia, tentando usar os canais, os meios necessários para atuar. Agora, agir constantemente não é certo, não é conveniente. Agora, lidar com as atribuições de ser pai, esposo, obreiro, além da profissão, eu poderia dizer o seguinte. Primeiro, eu não sou o melhor exemplo nisso. Eu não sou. Temos obreiros aqui na nossa igreja, passaram alguns aqui na nossa igreja, e no nosso ministério tem, e outros ministérios. Eu tive a satisfação imensa de trabalhar com eles. São pessoas assim de uma reputação ilibada, são pessoas irrepreensíveis, que eu vi que ao exercerem a função policiais, eles atuavam de forma assim condizente com a palavra de Deus e sempre observadores da legislação policial. Então, isso para mim me chamou muita atenção e eu me espelhei muito nessas pessoas. Eu as via como exemplo para mim e elas foram exemplo, não só para mim, mas para muitos que estão sem Cristo ainda. Agora, como agir dessas diversas atribuições? Primeiro, eu poderia colocar uma possibilidade de ser proativo. Falta muito isso nos homens hoje. Falta muito isso nas pessoas. Ser proativo na hora de agir na sua casa, de atuar na sua vida familiar, de atuar na obra, de atuar no seu serviço de policial. Ser proativo, tomar a iniciativa, visualizar situações, tentar ser precavido, tentar antecipar situações e problemas e resolvê-los antes que eles aconteçam. Dar o exemplo, sempre procurar dar o exemplo na vida, não só falar, mas praticar, ser o exemplo de integridade, ser o exemplo no seu linguajar, ser o exemplo no seu comportamento, nas suas ações e reações diante dos problemas, para aqueles que te cercam. Não cobrar, como pai, não cobrar os filhos além dos limites. Às vezes a pessoa, ela leva para dentro da casa dela aquele sentimento de policial, de autoridade, e quer impor respeito da mesma forma que ele põe lá fora. E não é bem assim. Não é por aí. Ele deve limitar-se, ele deve conter o seu ímpeto de exercer e praticar dentro de sua casa o rigor que ele age lá fora. Ele tem que conter. Ele tem que entender que são situações diferentes. Orar sempre. É necessário que o cristão ore em qualquer função, ore em todo o tempo, ore sempre, sempre busque, como diz a palavra. Ser humilde. É necessário ser humilde. É necessário aceitar críticas. É necessário a pessoa entender que ela está naquela função, mas ela não é aquilo. Eu estou na função de autoridade policial, mas eu não sou a autoridade. Enquanto eu estiver no exercício da função, eu devo exercer o quê? A aplicação da lei. Mas eu também devo entender que eu devo ser humilde, que eu devo respeitar a lei. E que as pessoas não me são subordinadas, elas são subordinadas à lei. Então, para vivermos em um Estado democrático de direito, é necessário que as pessoas vivam de forma harmoniosa. É necessário que todos nós, tanto que aplica a lei, ou que fiscaliza a lei, como aquele que cumpre a lei. É necessário que todos vivamos de forma harmoniosa, entendendo que cada um deve executar o seu papel. Enfim. Quais são os prós e os contras de ser um policial cristão? Bom, para ser breve, eu poderia citar prós. Ser justo. É bom você ser justo. É bom você agir com justiça. Perfeitos nós não somos. Perfeito é só Jesus. Mas você atuando de forma justa, traz paz para si mesmo e traz segurança para as pessoas que você age na vida delas com justiça. Poder ajudar, poder testemunhar de Cristo. Isso são fatores positivos, são prós. O cristão exercer a função policial. Contra. Primeiro, você é o foco das atenções. Como cristão e policial, ou médico, ou professor, você é o foco das atenções, você é cristão, está naquela função. Você é o foco. Beleza? As pessoas não vão querer nada além de você que a perfeição. Elas querem de você a perfeição. Elas querem de você o melhor. Você é cristão, então você tem que ser perfeito. E não é por aí. Então, seria um fator contra? Seria. E outra, devemos sempre nos policiar dentro da legalidade, dentro da palavra de Deus. Porque, por pouca coisa, nós deixamos de ser aquela imagem de cristão para as pessoas e nos tornamos, às vezes, motivo de crítica, de zombaria, de comentários maldosos. Por quê? Porque você é cristão.
estar naquela função ali te traz uma cobrança muito grande da sociedade e das pessoas que te cercam. Em todas as áreas, né, quando a gente demonstra ser cristão, sempre tem uma cobrança maior mesmo de perfeição. Sempre tem. Agora, uma pergunta que sempre fazem, às vezes já ouviu essa pergunta em algum momento da sua vida, e que, inclusive, algumas pessoas me perguntaram, questionaram a gente, quando a gente falou qual seria o tema do próximo programa, é: quando um policial cristão, estando em serviço, acaba tirando a vida de alguém, às vezes numa troca de tiros, alguma coisa assim, constitui pecado ou não? Bom, vamos lá. É uma resposta muito difícil. Primeiro, depende. A resposta principal a isso vai ser depende. Depende do quê? Depende da intencionalidade da pessoa na hora de agir, de tirar uma vida. A intencionalidade. Havia dentro do policial compaixão, havia dentro dele o sentimento de que ele poderia agir de outros meios, havia a possibilidade dele pedir ajuda, o apoio antes de tirar a vida alheia. Ele deve observar isso, porque nós temos critérios, temos normas para atuar. E essas normas, elas são gradativas. Os meios de atuar antes de uma intervenção mais forte e mais impactante, causadoras de quê? Tipo a morte, nós temos outros meios. É um uso, isso se chama uso progressivo da força. Então isso faz a diferença? Faz. O policial tem que ter dentro de si, o policial cristão ainda mais, essa concepção. Se ele tinha intenção de matar, se ele não teve compaixão, se ele observou as normas, se ele observou esse critério gradativo de uso da força ou não. Então, se ele não agiu nada, então é provável que constituísse pecado. Mas se ele agiu dentro da legalidade, se não houve outras possibilidades, então ele pode ter agido no estrito cumprimento do dever legal, ou no estado de necessidade, entendeu? Ou no estado de legítima defesa. Aí sim ele vai estar amparado pela lei, e até na sua consciência, e até de acordo com a palavra de Deus, né? Porque as autoridades foram instituídas por Deus para quê? Para a preservação da ordem. Para o quê? Para que vivamos em comunidade, em harmonia, para que haja uma segurança. Então é necessário que o policial intervenha, mas de forma gradativa no uso da força. Qual foi o momento mais triste que você viveu dentro da sua experiência como policial e também mais feliz? Bom, são vários os momentos bons e vários os momentos mais tristes, né? Que marcam mais. Bom, eu poderia citar como um momento mais triste quando você, no exercício da função, você vê o sofrimento tão grande de muitas pessoas, de muitas famílias. Quando você entra naquela casa, naquele lar, você vê a falta de paz, a falta de amor, a falta de união, a completa escuridão naquela família, naquele seu familiar. Então, ver o sofrimento de muitas pessoas, de muitos lares, a falta de paz, a falta de união, você vê que há tantas ofensas, há tanta violação dos direitos humanos dentro de muitos lares, às vezes até lares cristãos, infelizmente. Você vê que aquilo ali é o que causa mais tristeza na gente. Eu acho que aquilo ali, para mim, foi o que muitas vezes me causou muita dor. Chegar em muitos lares e ver muitas crianças sendo violentadas, às vezes filhos e filhas sendo abusados sexualmente, tudo isso causa uma dor que a gente vai para casa, às vezes você não chora ali, mas você vai para casa e você derrama lágrimas, porque você vê que a dor é muito grande das pessoas. E tem outros que se sentem impotentes diante de algumas situações, né, que parece que não mudam, né, não funcionam. Agora, o momento, digamos assim, dos mais felizes é você atuar como mediador de conflitos, você mostrar para muitas pessoas que há um caminho melhor para resolver os conflitos. Eu acho que os momentos mais alegres, mais felizes, foi quando eu me vi, algumas vezes, entrar em lares e mostrar que há a possibilidade de resolver de forma harmoniosa, pacífica, um problema, às vezes, que é simples, um problema que às vezes é tão pequeno e as pessoas não conseguem visualizar a solução, não conseguem visualizar uma possibilidade de resolver aquele conflito. Mas quando você mostra para aquelas pessoas e você vê no olhar delas um olhar de gratidão, isso é o momento mais alegre, feliz.
mostrar como pode viver em paz. Porque às vezes é tão fácil viver em paz, a gente complica tudo. Complica tudo. Às vezes a falta de respeito à pessoa humana, a falta de amor entre família, o amor entre irmãos, o amor de pai para filhos, o amor de filho para pai. Isso está acabando, está sumindo da nossa sociedade. Então torna-se difícil você entrar no lar e ver isso. Você presenciar isso dói. Um filho que não respeita os seus pais, que não respeita sua mãe, isso machuca a gente. Amém. Então, para terminar, Edmilson, eu queria que você trouxesse uma mensagem para os cristãos que têm o desejo de ingressar na carreira policial ou que estão na carreira policial e às vezes se sentem talvez um pouco perdidos. Algo que você tem como conselho nesses seus 25 anos de experiência para passar para eles. Se você quiser olhar agora direto para cá, pode ficar à vontade. Eu queria colocar mais uma partezinha na outra. Quer? Nessa última. Na última? Não, pode fazer então. Pode? Pode falar. O André depois corta. Tá. Então veja bem, um momento mais feliz. Por exemplo, aconteceu uma vez uma situação na minha unidade policial em que um policial, né, tinha agido e chegou ao comando uma informação distorcida. E o comando pegou e puniu aquele policial. Mudou a rotina daquele policial, agiu na vida daquele policial de forma ríspida. Aí eu fiquei sabendo da situação. Pedi licença ao comandante da época e se ele me permitia falar sobre a situação, ele autorizou. E eu contei para ele, eu testemunhei a favor do outro policial. E falei, não, eu conheço esse policial. Ele é assim, ele trabalha assim, ele age assim e ele atua dessa forma. O senhor ouviu ele? Aí ele falou assim, não, Edmilson, eu não ouvi. Chamei ele para falar comigo. No outro dia, eu chamei ele e falei, olha, eu falei com ele de você, falei a seu respeito. Ele quer falar contigo. Aí esse policial foi ao comandante e conversou com ele. Ele ficou, depois ele voltou e falou para mim, Edmilson, eu nunca esperei isso. O comandante me pediu desculpas e eu pedi desculpa para ele. Aquilo ali para mim não tem valor. Aquilo ali para mim não tem como se medir como se diz, não tem como eu medir a felicidade de poder ter atuado numa situação simples, mas que a falta de imparcialidade gera o quê? Às vezes geram danos que às vezes nem a gente sabe as consequências. Então sempre ao agir, o policial deve ouvir ambas as partes. Sempre quando agir, um pai deve ouvir ambas as partes. Um obreiro, um pastor, sempre ao agir, deve ouvir ambas as partes. A sua atuação de ter lá, ter coragem de falar, talvez muitos não tivessem atuado dessa maneira e talvez tivessem continuado prejudicado aquele policial. Exato. Então, uma outra vez, em uma outra situação, uma mulher chegou no posto policial, toda machucada, gestante. Meu marido me bateu, meu marido me espancou, meu marido me agrediu. E nós vimos os hematomas nela. Nós pegamos a viatura e fomos até a casa dela. Nós já fomos certos do que íamos fazer. Porém, no meio do caminho, a gente foi pensando, será verdade? Será isso certo? Será que esse marido é tão monstro assim para ter agredido tanto essa moça gestante? Quando chegamos na casa, quem foi que nos recepcionou? A sogra dele. A sogra do marido. Ela chegou na nossa frente e falou, olha, policial, não sei o que você ouviu, mas minha filha não falou a verdade. O meu genro não é isso. E eu testemunhei. Nós já ficamos impactados com aquela situação. E aí paramos e fomos ouvir o suposto autor. E ele falou, olha, tá aqui as marcas. Foi ela que me agrediu. Eu estava simplesmente machuquei ela, mas eu estava segurando ela. Nós olhamos assim e pensamos, poxa, você está vendo como é bom ouvir ambas as partes? Conduzimos ambos à delegacia e lá foi resolvido o problema. Sem maiores danos, sem maiores consequências para nós e para a família. Agora, por isso é que é necessário nunca se deixar levar no primeiro momento por aquilo que você ouve. Nunca no primeiro momento pelo que você recebeu. Às vezes, não é a verdade total. Dizem por aí uma mentira deslavada e fala assim, a verdade tem dois lados. Não, não tem não, ela tem um lado. Assim como Jesus é a verdade só tem um lado. Às vezes as pessoas distorcem a verdade para si, querendo ter a verdade, mas não, a verdade só tem um lado. Então a gente tem, como mediador de conflitos, como policial cristão principalmente, tentar discernir aquela situação, aquele fato e atuar de forma a ser mais justo.
Então, Edmilson, para finalizar, eu gostaria que você agora trouxesse uma mensagem para os cristãos que têm o desejo de ingressar na carreira policial, ou aqueles que já estão na carreira e às vezes se sentem um pouco perdidos em algumas situações, apesar de você trouxe vários conselhos durante a entrevista já, mas agora para encerrar essa mensagem para eles. Bom, a primeira mensagem que eu daria a nossos irmãos cristãos que pretendem ser policial, e às vezes até alguns que iniciaram a carreira policial, é, primeiramente, estude. Estude. Deus não dá o sol somente para os justos. Deus não dá a chuva somente para os justos e os seus. Não, Deus dá para ambos, para todos. Então não há injustiça da parte de Deus. Então se um ímpio, se um descrente, ele estuda bastante, ele se esforça bastante, se dedica bastante, e o cristão não faz a sua parte, por que Deus agiria com injustiça? Deus não é injusto. Estude. Tenha objetivos fixos naquilo que você pretende alcançar. Faça metas para si mesmo, estabeleça metas, siga elas à risca. Acredite em você, você é capaz, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima de ninguém, você é capaz. E como cristão, ainda mais você tem possibilidade, se orar a Deus e pedir sabedoria, Ele vai te dar muita sabedoria. Seja luz sempre aonde você estiver, seja luz. Cuidado, as trevas, elas vêm de forma sorrateira e tentam encobrir a luz. Ore sempre, em todo o tempo, ore. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus todos os dias e confie em você. Confie em Deus. Confie naquele que te ajude. Aceite críticas, aceite sugestões, seja humilde. Nunca deixe que o poder, a autoridade, a sua função suba a sua cabeça, que você se sinta maior ou melhor do que os outros. Você não é. Nenhum de nós somos. Todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Então devemos ser humildes sempre. Tratar as pessoas de forma respeitosa, de forma a dar a elas dignidade, respeito. E isso não tem preço. Isso as pessoas se sentem valorizadas. E isso faz a diferença na vida de uma pessoa que nós não sabemos medir. Um lugar. Um lugar? Fazenda. Fazenda. Uma comida. Maionese. Sério? Eu também gosto. Um amor. Um amor? Ah, Jesus. Uma inspiração. Uma inspiração? Louvor. Um defeito seu. Um defeito? Eu acho que eu sou muito bonito. Entendi a trocadilho. Uma qualidade. Uma qualidade? Sincero. Um pedido. Um pedido? Um pedido pela presença de Deus todos os dias. E por último, uma esperança. Uma esperança de que a igreja seja avivada antes da última hora. Então, Edmilson, mais uma vez quero te agradecer pela sua presença, por trazer esses conselhos e toda essa experiência tão edificante para quem está ouvindo. Com certeza teremos muitos testemunhos logo após essa entrevista. E desejo que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria, dando graça e discernimento, não só na sua atuação como profissional, mas também na sua atuação da vida secular, como cristão, como pai, como esposo. Que Deus te abençoe. E para não ficar nessas palavras, eu quero te entregar uma lembrança em nome do programa Falar Cristão, para que esse momento fique guardado com muito carinho para você, assim como ficará por nós. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente pela consideração, pela oportunidade da entrevista. Espero que as respostas tenham sido úteis, significativas para a vida de alguém. Se alguém quiser mais esclarecimentos, pode nos procurar. Eu tenho muita satisfação em atender, em ouvir, em tentar aconselhar. Nunca tive essa dificuldade de falar com as pessoas, de me abrir, de mostrar a verdade. E estamos disponíveis. Espero que Deus edifique a vida de cada um. E esse programa é uma bênção. Muito obrigado. Amém. Agradecemos. Pessoal, chegamos então ao fim de mais um programa Falar Cristão. Que essa entrevista venha edificar e abençoar a sua vida. Nos vemos daqui 15 dias com um novo programa e um novo tema. Não perca, que Deus te abençoe e até a próxima.